Jesus lhes disse: mas agora, se não tem espada, vendo a sua capa e comprem uma. É Jesus que está dizendo que vai haver um tempo em que você vai ter que sair do seu local de conforto e vai ter que guerrear, você vai ter que investir nisso. Eu quero falar sobre lutando pelos filhos em batalha espiritual, e o subtítulo seria: o fracasso de lutar contra as hierarquias espirituais com armas humanas. Nós falamos um pouquinho ontem aqui sobre gente que quer vencer na carne. Nós sabemos que as armas das nossas milícias não são carnais. Nós sabemos que os nossos inimigos, eles não são carne e sangue, não são as pessoas. Os nossos inimigos são seres espirituais. Entenda isso. Os nossos inimigos são seres espirituais. Você pode até ter um adversário, alguém que te resiste. Se é ser humano, ele não é teu inimigo. Quando a Bíblia fala de seres humanos, diz assim, abençoa o que te amaldiçoa, fale bem do que te fala mal, dá a quem te pedir. Quando a Bíblia fala, se você lidar com seres humanos, ele manda você amar aqueles que te perseguem. Ore por eles e você vai ser filho de Deus. Quando a Bíblia fala de seres humanos, ele não trata o ser humano como inimigo. Na verdade, o ser humano é tanto vítima quando você está sendo vítima. Então, quando a gente fala sobre mundo espiritual, existem crianças que nascem numa jaula, eles crescem e às vezes entram na nossa igreja e continuam dentro de jaula. Pastor, eu sou perseguido por um espírito de sensualidade. Eu tratei de uma senhora há poucos dias. Ela veio até a nossa igreja e ela falou o seguinte: pastor, eu amo meu marido, eu amo a minha família, eu sou crente, mas eu não consigo ser fiel ao meu esposo. Aí você fala assim: não, pastor, é uma sem vergonha, não vale nada, é uma desleal. Gente, eu fui orar por aquela senhora, minha esposa. Pensa numa história triste. Pensa numa moça que foi vendida. Em primeiro lugar, ela viveu como órfã a vida inteira, pulando de casa em casa. Depois ela sofreu uma série de traumas sexuais. Desde a infância ela é machucada. Você teve uma vida boa, tua mãe te tratou, te cuidou, teu pai te protegeu. Agora imagina, gente, uma menina que não teve essa oportunidade. Ela encontrou o marido, casou, ela ama e é grata ao marido, mas ela não consegue ser fiel. Gente, eu e a pastora Fabiola, nós passamos uma tarde expulsando o demônio daquela moça. Uma tarde. Não é que a pessoa não quer ser fiel, ela não consegue. Não é que a pessoa não quer largar o cigarro, o crack, a bebida, ela não consegue. Ela está dentro de uma prisão, ela tem ódio de morte. Eu quero matar, eu quero me matar, pastor. Ela é perseguida por um espírito de morte. Ela é perseguida por um espírito de vício. Ela é perseguida por um espírito de sexualidade pervertida. Ela sabe que está errado, mas ela não consegue sair. Mas o pior é que ela vive escondida dentro das nossas igrejas. Dentro das igrejas. Ela conhece todo o catecismo protestante. Ela conhece todas as... Você pergunta para ela quem é Jesus, ela diz: Jesus é Deus, é o Filho de Deus, Ele nasceu do alto. Jesus, Ele nasceu do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus, Ele falou com Maria: descerá sobre ti o Espírito de Deus, o poder do Altíssimo te encobrirá como uma sombra. Ele é Filho do Altíssimo. Conhece, sabe que Jesus morreu por ela, sabe que Ele ressuscitou o terceiro dia, sabe que Ele subiu aos céus, Ele conhece as regras, Ele pede para ser batizado no Espírito Santo, Ele pede para viver uma vida de santidade e não consegue. Por quê, gente? Aí, um homem no meio da multidão disse: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim?
desde a infância, respondeu ele, Marcos 9,17. Desde a infância. Imagina uma criança manifestando demônios desde a sua infância. Me parece que o garoto já é um adolescente. Um homem veio no meio da multidão, trouxe um filho, diz assim: a sua igreja é incompetente, os seus discípulos não conseguem. Eu vou falar um pouquinho depois sobre o jejum do discípulo, vocês vão entender por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então, são crianças que são dedicadas na infância, filhos consagrados à destruição. Deuteronômio 28, 15, 18 e 32. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que eu hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Vão vir sobre você e vão te alcançar. Maldito o fruto do teu ventre, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos verão, e por eles falecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Pastor, por que meu filho se afastou? Por que meu filho se desviou? Me ajuda, me socorre. Isso tem um fundamento, isso tem uma semeadura, isso tem uma fonte. Jesus pergunta desde quando acontece isso. Por quê? Porque ele quer definir, ele quer ajuntar informações para definir quando foi que o espírito imundo entrou. Existe uma razão, e às vezes a razão é a desobediência do pai e da mãe. Deus diz: haverá entre ti, não haverá entre ti quem consagra os filhos. E tem gente que faz justamente isso. Nasce, coloca uma figuinha, pendura um penduricalho qualquer, faz uma consagração, e parece que é uma bobagem. Não é, gente. E não é. O espírito imundo, ele precisa de um vínculo de pecado. Quando Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim, ele não está brincando com a gente. Ele não está dando uma proposta para você, você obedece se você quiser. Misturaram-se com as nações, imitaram suas práticas. Olha como é que um filho pode ser consagrado a demônios. Prestaram culto aos seus ídolos, se tornaram uma armadilha para eles, sacrificaram seus filhos e suas filhas ao que, gente? Olha o que está escrito, gente. Isso não é brincadeira, estamos no livro de Salmos, que você ama, eu amo também. Derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. A terra foi profanada pelo sangue deles. Quando a Bíblia fala sobre isso, sobre filhos na jaula, crianças crescidas na jaula, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo. Olha a enormidade de mães e pais na Bíblia, hein, que tem filhos endemoniados. Eu venho assim de uma raiz de uma igreja histórica, muito ortodoxa. A gente não vê isso. Gente, a primeira vez que eu vi uma criança endemoniada, eu não acreditei. Eu estava em Manaus, numa igreja, e ali manifestou a menina de 8 anos, manifestou um Exu Caveira, filha de uma moça índia. O que você está fazendo aí? Eu estou infernizando a vida da mãe dela. Então, quando a gente encontra isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é uma bobagem. Às vezes você acha que a criança, fui numa igreja, pastor, a impressão que eu tinha nítida é que a criança estava fazendo ela estava assim, querendo chatear a mãe. Mas aí, o que eu vi? Uma menina de 6 anos, pegar uma longarina dessa que vocês estão sentados aí, ó, de 4 cadeiras, ela pegou assim, ó, e jogou longe. Uma criança, gente, 6 anos. Você já teve filho de 6 anos, você conhece criança de 6 anos. Ela tem força para jogar isso longe. Então entenda, quando a gente fala sobre isso, a gente não está brincando. Nós nascemos, um dia eu e você fomos crianças. E você não sabe, você cresce, não sabe por que o mal atinge você. Pastor, por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tenho essa dor? Por que essa enfermidade me persegue? Eu estive numa igreja no litoral de São Paulo, ano passado, com a minha esposa. A moça chegou, gente, só que dela inchada. Ela já era uma moça assim, até um pouco, assim, um pouco fora de forma, tá? Ela não era gorda não, mas ela estava fofinha. Gente, só que aqui tinha um calombo nela, desse lado aqui. Ela: pastor, já fui no médico, ele abriu, não achou nada. Gente, quando eu coloquei a mão
aqui nela, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai dela. Gente, eu não gosto de fazer isso em público. Por quê? Porque eu quero proteger a pessoa, ela não pode ser envergonhada. Existem cultos de libertação que são caóticos. Pega a pessoa endemoniada, bota aqui, olha para lá, o que você está fazendo? Gente, Jesus fez isso. Jesus tratou com tanta compaixão as pessoas. A Bíblia diz que ele tirava a parte, e tirando a parte, então a moça manifestou aqui na frente, e eu preocupado, porque o povo junta mesmo para olhar. Em nome de Jesus, sai. Gente, aquele negócio que estava inchado nela, secou, veio para cá. E não tem a ver comigo não, gente, isso tem a ver com você. A autoridade que eu tenho aqui na minha mão, você recebeu também quando você creu. Você está debaixo da cobertura de um pastor. Eu toda vez que venho pregar, todas as vezes que eu estiver aqui, em qualquer lugar que eu vou, não é um costume meu, é só uma palavra bíblica. Eu pergunto assim, pastor, tem sua bênção? Porque eu sei que a bênção está sobre ele. Eu vou ministrar para o rebanho dele. E você está debaixo da bênção do seu pai, ou da maldição do seu pai. E seus filhos estão debaixo da sua bênção, ou debaixo dos seus pecados. A gente não pode brincar com isso, gente. Quando a gente fala de crianças lançadas na jaula, Êxodo 20, de 4 a 6, olha como é que isso é perigoso, é um texto que você já leu muitas vezes. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Isso é brincadeira, gente. Estive numa igreja, e eu sempre falo sobre nomes consagrados, né? A pessoa consagra o nome Morgana, Allan Kardec, Elvira, são nomes ligados à bruxaria. Eu não estou dizendo que se o seu nome é esse, mas são nomes ligados à bruxaria. A mocinha não terminou o culto, veio falar comigo, pastor, o senhor começou a orar, eu senti uma pontada, isso é sintoma mesmo, aqui na cabeça. Gente, fomos orar, tirei ela, levei para o gabinete pastoral, fomos orar por ela. Eu estava dando um curso daqueles que eu começo na sexta, e eu termino no domingo com 10, 11 ministrações, e eu tinha tempo para isso. A menina veio, pastor, ora, gente, mas o menino, qual é teu nome? Meu nome é Morte. O nome da moça ela tinha um nome desse de bruxaria. Você consagra a São Sebastião, consagra a Santa Luzia. Quer ver um espírito que cega? É o tal do Santa Luzia. A Santa Luzia é o que, gente? É a padroeira dos cegos. Você fica igual ao teu ídolo. Salmo 115, se você é católico e está aqui com a gente, está vendo a mensagem, leia Salmo 113 na sua casa. Está escrito assim, os ídolos nada são, têm olhos e não veem, têm bocas e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam. Torne-se semelhante a eles os que o adoram. Você fica igualzinho, devoto de Santo Antônio, vai ver o casamento é uma miséria, é o marido traindo, é uma confusão, é briga no lar, é estupidez, é disputa doméstica. É devoto de Santo Antônio e continua solteiro a vida inteira. Vou pedir aqui para o santo das causas impossíveis. A vida dele vira uma impossibilidade, tudo é impossível para ele. Ele vive tendo apelando, porque está tudo impossível, ele não tem um tempo de paz. Eu falei aqui, vocês lembram daquele rapaz? Vocês lembram daquele rapaz que jogou álcool e queimou as crianças naquela creche? Lembra disso? Lembra disso? Gente, qual é o demônio na Bíblia que exige sacrifício de crianças queimadas? Quem é, gente? Moloque é igualzinho Cosme e Damião, igualzinho. Só que, por exemplo, a minha esposa, ela foi devota de Cosme e Damião. Então, na cabeça dela e da mãe dela, o que era? Era um santinho guardador de criança. Gente, quando manifesta demônio de Cosme e Damião, não é brincadeira não. Alguém já viu esse demônio manifestar? Ele fala assim para a gente, ó, o cordão de 3 dobras, ele usa a palavra de Deus, é mais difícil de quebrar, porque manifesta Cosme, Damião e um tal de Dom, manifesta junto. E o pior do que isso, ele fica querendo negociar, só sai se me der uma bala, só sai se me der um doce. Todo pacto é feito com comida na Bíblia e com sangue, todos eles.
Todos eles. Abraão com Abimeleque, Labão com Jacó. Jesus, ele pega o pão, ele parte. Esse é o pão, esse é o meu corpo, coma. Esse aqui é o cálice do meu sangue, beba. Todo pacto na Bíblia é feito com comida. Já reparou como é que o espírito imundo manda colocar comida nas encruzilhadas? Quem já imaginou isso? Você acha que isso é brincadeira, gente? Você acha que se sentar para comer? Pega na Bíblia sua, Números 25, os filhos de Israel se assentaram para comer com as filhas dos moabitas, por isso que veio, não é que você vai sentar na mesa de um restaurante e vai comer qualquer comida, o que mata não é o que entra na boca, é o que sai. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de pacto. A pessoa vai lá num terreiro ocultista e bebe daquela cachaça, daquela água misturada com sangue, com bebida, come aquelas coisas. O espírito imundo, ele exige uma determinada comida para cada entidade, para cada casta. Isso não é brincadeira, gente. Isso não é tolice. Aquela comida que está ali na encruzilhada, que eles falam, arriou na mata virgem, arriou na cachoeira, levou para a praia. Isso não é brincadeira não, gente. Quando a pessoa come, eu já tive casos, pastor, em São Bernardo do Campo, terra de Lula. O menino, gente, ele chegou assim, eu já vi as marcas assim, ó, da pombagira de um lado e do Exu do outro. Eu já vi. Tiramos ele depois no intervalo, começamos a orar. Gente, ele vomitou um bolo assim, ó, inteiro. Um bolo de fubá inteiro. Eu falei, você foi no terreiro ontem? Ele falou assim, pastor, eu não vou no terreiro há 6 meses. E a comida está dentro dele sem dissolver. Você é médico? Explica isso. Explica isso, gente. Isso não é brincadeira. Quando a Bíblia fala sobre idolatria, isso não é brincadeira. Você nasceu num lar de crente, você nunca viu isso. Mas isso é o que a gente experimenta indo em 100 igrejas em um ano. Vocês lembram do menino então, do rapaz, do menino, do homem que tacou fogo? Está aí, ó. Vigia, ateia fogo em crianças e acaba sem parentes em velório, em Minas Gerais. Damião, aí você vai pesquisar, ele nasceu gêmeo, o irmão era Cosme, ele era Damião. Damião é enterrado, nem mesmo a família comparece a despedida. Eu sei o que a ciência vai dizer. Ah não, ele era louco, e era mesmo enlouquecido. Jesus diz que os loucos eram atraídos para ele. Afluíam para ele os loucos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles curava. Você acha que não tem espírito de loucura? Tem, gente. Tem espírito de loucura. Agora, isso aí foi uma consagração na infância. O pai e a mãe estão pensando que está fazendo bem, mas ele não imagina para quem que ele está dando. Eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª, até a 4ª geração daqueles que me desprezam. Quando a Bíblia fala sobre isso, gente, ela não está brincando. Por onde entra o diabo? As pessoas me perguntam, aí ó, não pergunta que se acha entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Deuteronômio 18, 10, 4. Olha o que a gente está vendo hoje aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? A brincadeira do copo. Eu tenho uma mensagem no YouTube chamado Crianças em Perigo. Crianças em Perigo. Eu coloco esse vídeo lá. As crianças brincando da brincadeira do copo e ficando endemoniada. Tem essa brincadeira nova aqui que é a do Charlie Charlie. Quem já ouviu falar em Charlie Charlie, gente? As crianças pegam um lápis ou uma caneta, colocam uma em cima da outra e começam a invocar um espírito do Carlos, que é Charlie. E coloca assim, não, é a mesma, entre aspas, brincadeira do copo, travestida, revestida de uma outra mentira. Então entenda o que eu estou dizendo, eu não estou aqui cortando barato, eu estou dizendo que isso aqui atrai o que é o mal, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente e o incrédulo. 2 Coríntios 6, ele vai insistir nisso, ele fala assim, como é que você pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Como é que você pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Os nossos filhos estão brincando disso. Eu atendi o filho de um pastor, gente. Esse pastor estava afastado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
Quando eu comecei a orar pelo rapaz, a mão dele inchou. Mas inchou, eu falei, que é isso? De onde vem isso, Senhor? Em nome de Jesus, saia. Aquele menino deu aquele grito, um filho de um pastor. Eu nunca vi isso na minha vida. Despedi o menino, o outro homem que entrou, quando eu fui orar, a mão dele também inchou. Quer dizer, o demônio que estava no menino entrou num outro homem, na porta do gabinete. Era um dia de vigília na nossa igreja, eu estava atendendo as pessoas enquanto a igreja estava em vigília. Então entenda o que eu vou falar. Isso não é brincadeira. Isso está entrando aonde? Dentro de casa. Tem pai comprando o livro do Harry Potter para o filho. Não deis lugar ao diabo. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Esse é o último livro do Harry Potter. Harry Potter é a criança amaldiçoada. Olha para mim que eu vou te ensinar uma coisa aqui. Eu sou pastor de libertação. Eu também sou pastor de igreja de rebanho, mas eu sou pastor de libertação há muitos anos. Isso aqui eu não estou brincando. Eu li esse livro aqui para poder ensinar para você que é pai. Existe o primeiro livro que eu li, chama-se, eu li um só, é um nojo. É um nojo. A criança fica vendo aquela monte de porcariada e achando que é muito legal. É o bruxinho herói. Herói uma ova. O herói uma conversa. Ele presta atenção. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quem já ouviu falar nisso? Tem filme. Tem filme. A Pedra Filosofal é uma espécie de pedra de interpretação para uma feitiçaria com química chamada alquimia. De um sujeito, um bruxo chamado Flammarion. É conhecido no meio da bruxaria isso. Entendo o que eu vou dizer. No meio do livro, Harry Potter está com medo. Sabe quem que ele é ensinado a invocar? Sabe o que tem no meio do livro, pastor? Uma oração a um demônio chamado Cerberus. Quem sabe quem é Cerberus? Cerberus é a mesma coisa o que o livro do Apocalipse chama de Abaddon, ou seria o demônio da porta do inferno. O livro está ensinando as crianças a fazerem orações a um demônio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui não é brincadeira. Quem conhece isso aqui? Quem conhece isso aqui? Cartas de invocação. Os nossos filhos chamam de cartas de Yu-Gi-Oh! Ou cartas de Magic, ou cartas de RPG. RPG, Role Playing Game, é um jogo de troca de personalidades. Um dia você é o mestre, no outro dia você é o feiticeiro, no outro dia você é o herói, no outro dia você é o bruxo ou o mago, no outro dia você é o vilão, no outro dia você é o herói. E à medida com que você apresenta essas cartas, você adquire poderes no meio dele. Eu vou ler para vocês. Criatura diabo, diabo escaldante, diabo baderneiro, diabo irritante, ato blasfemo, demônio da tocha e brincadeira do diabo. Chama-se cartas de invocação. Quando a Bíblia fala assim, não invoquem, não achem nos vossos lábios o nome desses demônios. Ele não está brincando com a gente. Ele está protegendo a gente de não cair numa armadilha. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considere-na proibida e deteste-na totalmente, pois está separado para destruição. Deuteronômio 7. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis existir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Eu não quero aqui que você saia fazendo fogueira santa de Israel na sua casa. Tudo é do diabo. Não é. Não é. Os brinquedos dos seus filhos não são isso. Agora, preste atenção, para isso ter entrado na sua casa, ou você estava muito distraído, ganhando sua vida para sustentar sua casa, ou trabalhando dentro de casa, e você não percebeu, mas você tem que conversar com seu filho. Não faça, porque Deus não faz nem com força nem com violência. Deus faz o quê? Ele leva a gente a um lugar de arrependimento. Quando a gente está brincando disso, gente, isso é invocação cruel, terror noturno. Gente, sabe quem é terror noturno? Sabe como é que é essa tradução
Salmo 91:5, não temerei o terror noturno. Terror noturno, gente, é um demônio chamado Lilith. Essa que é a tradução. Pega Isaías 34:14 e 11, vai ler. O que afasta de Deus? Esse menino matou o pai em São Paulo. Você pega os videogames, o videogame, gente, pode ser uma bênção, pode ser uma destruição. Tem criança que é viciada em videogame, que perde a relação social, só quer saber de videogame, interage pela internet, e o mundo dele, aquele videogame, é um mundo virtual. Agora o problema é quando o videogame constrói uma fantasia na cabeça da criança, que ela não consegue mais sair. E isso aqui, gente, esse menino, esse aqui eu peguei lá da internet, Marcelo Eduardo Pesseguini, matou o pai e a mãe, foi para a escola. Brincadeira que terminou em morte, diz o tio do garoto que morreu pós-jogo. Só que morreu em São Vicente, ali pertinho da gente, no litoral de São Paulo. Esse menino se enforcou. Então, quando você for ver isso, meu pai, eu quero videogame, pode, eu jogo. Se você me chamar para jogar videogame de futebol, eu jogo com você, eu brinco lá, eu vou apanhar de você. Mas você tem que tomar cuidado com o quê? Com esse tipo de contaminação. Tudo que está na televisão é ruim? Não, mas tem coisas que é muito ruim. Tudo que passa no rádio é ruim? Não, mas tem coisas que são muito ruins. Então a gente tem que entender que esses canais de comunicação, eles serviram para abençoar, mas o diabo vai amaldiçoar. Tem crente dentro da igreja trocando nudes por WhatsApp. Tem. Eu já tratei de gente viciada nisso, dentro de igreja. O WhatsApp é uma bênção de comunicação, mas se você usar aquele canal de comunicação para maldição, é isso que vai acontecer. Então a gente tem visto o quê? Casas e famílias inteiras em cativeiro. Demônios territoriais ou pecados territoriais? Demônios familiares ou pecados familiares? Pastor, tem uma praga na minha família. Foi isso que a gente viu na quarta-feira. O diabo, gente, a primeira coisa que você tem que entender, é um inquilino despejado. Ele morava no céu. Daí, você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus, caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por isso, eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. O diabo foi expulso do céu. É isso que a Bíblia diz sobre a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. E é isso que a Bíblia diz, Efésios 4:27, não deis lugar para ele. Ele quer um lugar. Um espírito imundo não tem corpo, ele precisa de um corpo para manifestar. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ele sai de onde? Ele sai de dentro do microfone, gente? O diabo sai de dentro do sapato? Hein, gente? Ele sai de dentro de onde, gente? O que a Bíblia diz? Você crê na Bíblia? Sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Ele encontra, gente? Encontra repouso, gente? Não. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, voltando, acho-a desocupada, varrida e adornada. Então leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, diga, habitam ali. Morada, faz morada. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Quando a Bíblia diz em 1 João 4,4 que nós somos templo do Espírito Santo, presta atenção, Deus ele prepara para mim e para você um lugar de moradia, e nós somos a casa do Senhor. Vós sois santuário do Espírito Santo que habita em vós. Você é a casa de Deus. Quando Deus fala sobre preparar lugar, está falando de você, querido, está falando de mim. O espírito imundo também não tem lugar. Agora, como é que o espírito imundo? Pastor, existe uma resistência espiritual em ambientes, em localidades, em cidades. Daniel capítulo 10 diz que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha, é um anjo. Pastor, ali tem um principado. Agora, termina de ler o texto. Então Miguel, um dos príncipes, diga supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Existe um caráter de lugares endemoniados, gente, de lugares, casas aonde você entra e você sente, aqui tem alguma coisa errada.
Você já sentiu isso? Eu sinto isso. A pessoa entra no meu gabinete e dependendo da pessoa, eu já sei que ela está endemoniada. O discernimento que Deus dá é cada um tem um. Não existe uma regra de discernimento. A pessoa entra, meu estômago vira. Eu já sei que vai ter quebra-pau. Antes de mais nada, eu falo assim, não, peraí que eu vou orar por você. Eu já coloco a mão na cabeça. Sem nenhuma violência, sai dela, sai dele. Agora, existem ambientes que são consagrados. E por quê, gente? Jesus é expulso da região. Aqui, não sei se está vendo, a gente tem a ideia de animais, que aqui, o animal é territorial. O cachorro foge de casa, ele é mansinho. Mas dentro de casa, se você tentasse entrar ali, ele rosna para você. Porque existe uma territorialidade. Ali é o território dele, ele é egoísta. Ele não deixa ninguém se aproximar. Ele sai dali, você sabe que quando um leão entra no território do outro leão, vai ter briga ali, vai ter confusão. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. A visão do endemoniado gadareno, ele passa em Marcos 5, em Lucas 8 e em Mateus 8. Só em Mateus 8 diz que eram 2 endemoniados. Em Lucas 8 e Marcos 5 diz que era um só. Aconteceram os endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Ou seja, deram um cartão vermelho para Deus. Eu não quero você aqui. Eu não quero ouvir tua palavra. Eu não quero conhecer a mensagem do Evangelho. Quando você bane Deus, quando você expulsa Deus, quem você acha que toma lugar naquela casa? Quem? Quem, gente? O diabo, gente. Então preste atenção. Havia um endemoniado gadareno, está aí, ó. O diabo é bem-vindo quando Jesus é banido. E saindo do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada aonde, gente? Aonde, gente? E nem ainda com cadeias o podia algum prender. E perguntou-lhe Jesus, qual o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela. Por que eles ficavam lá? Está ali, ó, Marcos 5, olha o que está em Marcos 5,17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Eles preferiram ficar com os demônios do que ficar com Jesus. Quando é que uma casa, gente, está endemoniada? A terra peca ou o povo da terra peca? Não é que a mesa está endemoniada, não é que aquele ambiente, é que existe pecado ali dentro. O pecado está ali, filho do homem. Quando uma terra pecar contra mim, gente, a terra peca. Peca, gente. Ele está querendo dizer o que, gente? São as pessoas. Quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, lhe quebrarei o sustento do pão, enviarei contra ela fome, e cortarei dela os homens e animais. Ezequiel capítulo 14. Eu recebi um vídeo hoje, do homem de São Paulo, pedindo oração para São Paulo. Gente, aquelas áreas onde havia água não tem mais, aqueles reservatórios, estão secos. Você acha que isso vem do diabo, gente? Isso vem de Deus. Deus fala assim, eu vou cortar o sustento do pão, até vocês se arrependerem. Leia o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse são abertos 7 juízos selados, são derramados 7 taças da ira de Deus. E sabe o que se repete do capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Apocalipse? Mas o povo sofria, mas não se arrependia. É o povo que vem querendo a bênção na igreja, que vem ao culto, mas não se arrepende e quer ser abençoado. É um Jacó. Me abençoa, anjo. Não, me abençoa não, muda de vida, amigão. Para com esse negócio de ficar enganando os outros. Então entenda que quando a Bíblia fala sobre isso, não fala sobre casa mal assombrada, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Até a terra ficou contaminada, eu castiguei sua iniquidade, e a terra vomitou, expulsou, botou para fora os seus habitantes. Por que a casa, gente,
Entenda isso, está contaminado. Não é que o diabo contaminou. O diabo não contamina ninguém, mas o pecado contamina. O diabo, ele anda naquilo que está contaminado. Ele em si próprio não pode contaminar ninguém. Ele está ali por causa do pecado. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Está vendo aqui, ó? Por quanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra. Se você se arrepender, o mal não vai te tocar. Eu falei aqui ontem que eu ungia meus pés em casa e andava pela casa, clamando no sangue da cruz e repreendendo todo espírito imundo. Era ou não era, gente? Falei isso. No dia que a minha esposa levantou a mão aceitando Jesus, porque todos quanto receberam deles o poder de serem feitos chamados filhos de Deus. João capítulo 1 verso 14. Entenda, querido, quando Jesus entra na vida de alguém, o diabo tem que sair. Eu sempre conto isso. Na noite em que minha esposa se converteu, tinha trabalho lá no ocultismo. No dia seguinte, a conversão dela, no dia seguinte, a chefe do terreiro ligou para ela e perguntou assim: o que está acontecendo aí? Que os guias não conseguem entrar na sua casa. Entenda o que eu vou dizer. Uma postura minha e sua de santidade impregna o ambiente com a presença de Deus. Agora, uma postura minha em cima de iniquidade e pecado, você acha que atrai quem, gente? Quem, gente? Afastando Deus de casa. Quando é que Deus sai de casa? Quando a palavra de Deus é rejeitada, quando Jesus é banido, quando o pecado é bem-vindo e quando a iniquidade é tolerada e celebrada. Crentes que celebram o pecado. Crentes que não querem, só fala de Jesus na igreja, aqui não precisa, é um exagero. Crente que acha que ter um grupo familiar em casa é demais, já vamos no culto no domingo, eu já fui terça, quarta e quinta na igreja, quarta, quinta, sexta. Não precisa então, preste atenção, quando Jesus é expulso, querido, quem entra é o mal. Sintomas e perturbações espirituais após mudar de endereço. Você muda de casa e fala assim: pastor, isso nunca aconteceu comigo. Opressão e medo do escuro, sensação de estar sendo observado, barulhos e janelas que batem sozinhos, objetos desaparecem, aparecem novamente, ódio repentino e brigas constantes no relacionamento, insônias ou sensação de enforcamento enquanto dorme. Isso tudo são sintomas de que algo está errado ali. Então, antes de você dizer está amarrado Satanás, procure na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida do seu filho, a iniquidade que está sendo tolerada ou celebrada. Quando se fala disso, pecados e vínculos que infernizam, crimes, suicídios, abortos e violência dentro de casa, idolatria, feitiçaria, magia, sacrifícios e oferendas, pecados e perversões sexuais, invocações e rituais de ocultismo, objetos ocultistas necessários, pirâmides, velas de santos, entidades, quadros de idolatria e presentes oferecidos a demônios. Tudo isso inferniza lá. Tudo isso machuca a pessoa. Então, quando eu vou para dentro de casa e eu vou orar, você deve fazer o seguinte: a primeira coisa, faça todo mundo da sua casa confessar o nome de Jesus. Sempre que eu vou orar em qualquer igreja, eu faço todo mundo confessar Jesus. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Rei, é o meu Salvador. Há uma confissão. Se tu, pastor, no teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e com a tua boca confessares, e a confissão é um convite para que Deus venha. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tenha medo de invocar o nome do Senhor. Eu aprendi na infância que, olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ai, que medo de falar o nome de Deus. Não, você não é judeu, não. Você é cristão. E a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Você pode chamar o nome de Jesus, que Ele vai amar isso. Porque o teu coração tem que ser um coração ligado com o céu. Tem que ser a invocação do nome do Senhor é que traz para a tua vida prosperidade, vida e abundância.
Anuncia a presença do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Entre em todos os cômodos, consagre-os ao Senhor, anuncie a chegada do reino dos céus, declare que o local e território santo ao Senhor, e que o pecado de cada um dos moradores está lavado no sangue de Jesus. Abençoe individualmente cada pessoa que mora ali, mesmo as que não estejam presentes. Entre em cada quarto e ore quebrando laços, dedicando as pessoas e suas vidas a Deus. Imagina que você está na sua casa, levante sua mão. Vamos treinar, gente, levante sua mão, diga: em nome de Jesus de Nazaré, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus dessa casa e de cada vida, e nós reclamamos o poder do sangue da cruz, o poder do sangue do Cordeiro da Páscoa, Jesus de Nazaré, nos umbrais de cada porta. Nós rejeitamos toda a presença maligna, anunciamos que essa casa é casa do Senhor. Nós anunciamos a chegada do reino dos céus, estabelecemos as muralhas de fogo do Senhor em volta dessa casa. Abençoamos cada vida. Aí você aponta para a porta da sua casa, diga assim: bendito serão todos que entrarem, e também serão benditos ao saírem. Todo espírito imundo está proibido de ter acesso nessa casa. Você pode pegar óleo na sua casa, óleo, consagra o seu, bota na porta, diga assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu consagro aqui uma porta de fogo do Senhor. As pessoas vão entrar, os demônios é da porta para fora. Eu levanto os escudos espirituais em volta da minha casa, em volta da minha família, em nome de Jesus. Vai para o quarto do seu filho, consagra, confessa os pecados. Diga assim: em nome de Jesus, eu confesso que somos uma casa de lábios impuros, que tem profanado o nome do Senhor, e eu quero pedir perdão por tudo que entrou nessa casa, por cada trabalho que foi feito, por tudo que foi visto na televisão, que desonrou o Senhor. Eu quero pedir perdão pelos pecados que foram tolerados nessa casa, mas eu cubro esses pecados e cada vida com o sangue de Jesus. Eu lavo a minha família debaixo do sangue do Cordeiro. Eu abençoo a minha aliança, o meu cônjuge. Em paz me deitarei e eu também levantarei. O Senhor guardará o meu sono e me dará sonhos do Senhor. Você pode profetizar como eu ensinei ontem na vida do seu filho. Você pode ir lá para onde você guarda a sua comida. Levanta a mão, diga assim: em nome de Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu soneguei os dízimos, eu retive as ofertas, eu ignorei a primícia, e por isso o devorador tem atacado minha sementeira. Mas eu hoje me arrependo da minha incredulidade. Eu, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor tudo que eu tenho de volta no altar. Eu me comprometo na fidelidade, e eu te peço, Senhor, faz abundar, traz da fartura sobre a minha vida. Abre toda a porta de emprego, de promoção, libera minha causa na justiça, inclina o coração do juiz, do poderoso, em meu favor, em nome de Jesus. Vocês entenderam isso? Tudo que você imaginar
que você puder abençoar. Pega a oração de Davi abençoando Salomão. Pega a oração de Moisés abençoando Israel. Pega a oração de Jacó abençoando as 12 tribos. Pega a oração de Isaac abençoando Jacó. Pega as orações de homens de Deus, de Neemias, clamando, olha, Neemias 8, fala assim, deem, não é 8 não, deem 9. Fala deem 9. Deem é Daniel, Esdras e Neemias. Diga Daniel, Esdras e Neemias. Capítulo 9. Diga deem 9. Ali tem uma oração de confissão de pecados. Nesses 3 é a maneira como eu uso para ensinar você e para decorar. Você vai, chama a sua família, chama a sua esposa, chama o seu filho, dá a mão no dia da reunião, daquele churrasco que você faz. Lembra disso? Aniversário do pai, da mãe, dia dos pais, dia da mãe, Natal. Pega essa oração, copia ela da Bíblia e faz a tua geração, a tua descendência confessar esses pecados. Entenderam isso? Deem, diga deem 9. Daniel, Esdras e Neemias. O que esses 3 homens têm em comum? Todos eles restauraram a vida do povo de Deus. Daniel, ele tem a revelação dos 70 anos e da libertação que vai vir para Israel. Ele confessa o pecado dele e o pecado de Israel. Esdras vai restaurar o templo. Quem é o templo, gente? Diga assim, eu sou o templo. Ele confessa os pecados. Neemias vai levantar as muralhas de defesa do templo. Ele confessa os pecados. Então, querido, pega essas orações de bênção. Eu estou terminando um livro, pastor. Em breve vou mandar para o senhor aqui, orações de bênção e intercessões de guerra. Uma bênção, gente. Com um monte de pessoal, pastor, me ensina a orar. Então eu estou colocando ali nesse livro orações, são todas elas fundamentadas na Escritura Sagrada, todas elas. Eu não brinco com isso. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me juntar na fé dos teus filhos essa noite, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa ouvindo a tua palavra, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de repreensão e eu anulo em nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, todo cativeiro maligno, todo espírito imundo que se alojou na descendência, na família dos teus filhos. Eu repreendo agora em nome de Jesus de Nazaré. Eu anuncio a derrota do mundo espiritual. Eu anuncio a presença poderosa do Cordeiro, do Espírito Santo de Deus, na casa de cada homem, cada mulher, de cada cristão, de cada crente, de cada filho de Deus, aqui reunido e em suas casas. Senhor Deus, dá ordem aos teus anjos, eu te peço, para que tomem posição de guerra, Senhor Deus, em favor do teu povo. Todo espírito de vício, de loucura, de enfermidade, de morte, de suicídio, todo espírito imundo, eu te repreendo agora, no nome poderoso do vencedor, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, eu abençoo as mãos dos teus filhos agora, com óleo fresco do trono de Deus. Eles vão impor as mãos na sua casa, na sua família. Senhor Deus, coloca agora do fogo do Senhor, e dá unção que despedaça todo o jugo nas mãos dos teus filhos. E que os pés dos teus filhos, Pai, benditos são, e aonde a planta dos pés tocarem, ali também será do Senhor. Que a casa dos teus filhos seja conhecida na vizinhança, no bairro e nessa cidade, como casa de esperança, como casa de paz e casa de liberdade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus, amém.